Oiê, eu sou a Dani Guardini e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido durante esses anos que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. Eu sou arquiteta no Brasil e desde 2015 tenho uma filial do nosso escritório aqui em Sunny Isles, que fica ao norte de Miami, no sul da Flórida. E hoje eu queria compartilhar com vocês, então, tudo isso que eu tenho aprendido durante esses anos. Tenho aprendido, ainda estou aprendendo, acho que a gente está sempre aprendendo. Mas o que eu costumo sempre falar para os meus clientes brasileiros quando chegam nos Estados Unidos é que a primeira coisa que é necessária é mudar a cabeça. Não adianta a gente chegar aqui com a nossa cabeça brasileira, do jeito que a gente sempre esteve acostumado a trabalhar, do jeito que a gente sempre esteve acostumado a fazer e achar que a gente vai reproduzir exatamente a mesma coisa. É muito importante a gente chegar com bastante humildade e entender as coisas, como as coisas são diferentes aqui e se adaptar e entrar no esquema deles e não tentar fazer a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir adaptada para cá. Então, eu acho que é bem importante esse conhecimento, é bem importante entender, aceitar e realmente fazer de acordo com as normas americanas e com a maneira dos americanos de trabalhar e de fazer um projeto. Então, porque eu sempre falo assim, então, o que você tem que saber antes de começar a fazer uma obra, uma reforma, construir alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu falo assim é mudar realmente a cabeça. Então, esquece a maneira como a gente sempre fez no Brasil, esquece tudo e vamos entender e aprender e fazer com cabeça de americano. Para começar, projeto e planejamento. Isso, em teoria, deveria ser assim também no Brasil, na maioria dos casos que eu conheço mas é importante a gente frisar isso. O planejamento e o projeto, antes de começar qualquer obra, é fundamental. Então, você ter um projeto detalhado, você ter um planejamento de todos os passos que vão ser feitos, é fundamental para que o resultado final dessa obra, dessa reforma e de qualquer construção seja o mais próximo do que você idealiza. Porque sem planejamento e sem esse projeto bem minucioso, é muito difícil você conseguir coordenar e fazer com que tudo caminhe para que o objetivo final seja alcançado. Então, parar esse tempo para planejar, projetar todos os detalhes é fundamental e é isso que vai garantir ao máximo que o resultado final seja bem positivo. Primeira grande diferença que eu acho que tem do Brasil para cá é a questão do General Contractor. Às vezes me pergunto se o General Contractor é o mesmo que uma construtora, que um empreiteiro, algumas coisas sim, algumas coisas não. Então vamos entender o que é o General Contractor. JC, como eles chamados aqui, ou Contractor, é a pessoa que é responsável por tomar conta de toda essa obra, por gerenciar a sua obra. Esse contractor, ele tem que ter uma licença, um curso específico para ser contractor e é ele que vai coordenar tudo. Qualquer pessoa residente nos Estados Unidos pode ser contractor. Então, uma das coisas que eu sempre oriento o cliente é dar preferência para um contractor que esteja ou há muito tempo na área ou que tenha uma formação anterior mais voltada para arquitetura, engenharia, porque eu acho que esse contractor já vem com mais conhecimento de obra. Porque, como eu disse, qualquer pessoa pode se tornar um General Contractor e é um curso relativamente rápido. Então, eu acho que essa experiência anterior, esse background como arquiteto, engenheiro ou algo assim, vai ajudar e vai trazer muito, vai agregar muito conhecimento para esse contractor. Então, eu particularmente dou preferência para contractors que tenham essa formação anterior em engenharia ou arquitetura. Então, isso é uma questão meio particular minha, mas eu acho que vale a pena se atentar para esse detalhe. O contractor, então, é a pessoa responsável por contratar todas as equipes que vão trabalhar nessa obra. Então, é o contractor que vai contratar a equipe de instalação de piso, é o contractor que vai contratar a parte elétrica, quem vai fazer a parte elétrica, é o contractor que vai coordenar toda essa mão de obra que vai tocar essa obra. Então, ele é o coordenador geral, é com o contractor que o cliente ou o arquiteto assina o contrato de obra
Então é o contractor que fica responsável por toda a mão de obra, por todos os permits que vão ser feitos. Então é o contractor que vai atrás da documentação na prefeitura, que vai atrás do profissional que vai assinar o permit. Então aqui a gente, depois a próxima coisa que eu vou falar para vocês é sobre os permits, que aqui tudo a gente precisa de permit. Então é o contractor que vai gerenciar toda essa parte de permits, de mão de obra, de todas essas licenças que são necessárias para começar qualquer obra e dos seguros de garantia de que se acontecer algum imprevisto, esse contractor tem que ter um seguro que arque com todos os danos e os imprevistos causados. Então, principalmente nos prédios aqui, alguns prédios têm seguros assim de milhões de dólares, porque se você tem um problema na sua obra e acontece algum imprevisto e, sei lá, estoura um cano e você vai danificando os apartamentos de baixo, esse contractor tem que ter um seguro suficiente para cobrir todos esses danos. Então, assim, realmente tem prédios que exigem seguros de mais de $1 milhão. Então é esse contractor que tem todos esses seguros e liability para os funcionários. Então é o contractor que coordena toda essa parte de execução de obra. Muito importante, por isso que eu falo que é importante você ter os projetos. Muitos contractors também fazem essa parte de projetos, mas não é a especialidade deles. A especialidade deles é coordenar a obra, é pegar um projeto, pegar a permissão para executar aquilo e executar. Então, por isso que eu falo que o planejamento e o projeto vem antes do contractor, porque o contractor vai fazer aquele projeto, né, de contractor. Então, se você quer a garantia de um projeto bem executado, faça realmente com um profissional capacitado para fazer o seu projeto, entender suas necessidades, como você quer e passar tudo isso para o projeto e o planejamento dessa obra. Então, cada um cuida da sua parte. E outra coisa que é muito diferente aqui, que é importante as pessoas saberem, é com relação aos permits. Os permits são permissões que para cada cidade você tem que fazer a sua solicitação. Para cada obra tem os seus permits, suas normas locais, tem as normas gerais, mas tem umas normas mais locais. Então, por exemplo, quando você vai colocar uma obra nova, você recebe o apartamento e você quer só colocar o piso, você tem que fazer um permit para a colocação desse piso, porque para cada cidade, cada prédio, tem uma solicitação específica, por exemplo, para soundproof, que é uma barreira sonora para que o barulho do andar no apartamento de cima não incomode o apartamento de baixo. Então, para cada prédio tem uma exigência de soundproof específica. Você vai dar a entrada nessa solicitação desse permit falando que você vai instalar esse piso e você vai usar aquele soundproof específico que foi determinado pela cidade ou pelo seu prédio. Aí a cidade vai te dar uma permissão para execução do trabalho. Depois que você colocou esse soundproof, você tem que chamar a cidade, um inspetor, para ele ir lá verificar se o soundproof foi colocado corretamente e se está sendo usado o que foi especificado. Depois que esse inspetor, esse oficial da cidade passa e confirma que você pode dar continuidade, aí sim que você pode instalar o piso. Você nunca pode instalar o piso sem passar por essa inspeção antes. Então, essa questão dos permits é uma questão que muitas vezes o cliente chega pra gente e fala assim, não pode fazer sem permit? Não pode fazer sem permit. Já vem naquela primeira coisa que eu falei, muda a sua cabeça, vamos fazer do jeito certo, como é para ser feito. Então, não dá para fazer sem permit, não é recomendável fazer sem permit, mesmo porque esse permit é uma garantia, uma segurança para o próprio morador, para o próprio proprietário. Porque esse permit significa que, sim, você está fazendo o seu projeto e a sua obra com uma permissão, você está fazendo ela dentro da norma e vai passar, sim, um inspetor lá para verificar se esse soundproof ou waterproof ou a parte elétrica, se tudo isso que você solicitou dentro do permit está sendo executado de acordo com as normas. Então é uma garantia, pode demorar um pouquinho mais a obra, pode encarecer um pouquinho mais a obra, mas sem sombra de dúvidas é uma segurança para o proprietário de que o que está sendo feito no apartamento dele está sendo feito da maneira correta, dentro das normas e com as permissões da cidade. Então, assim, isso pode
tirar assim, um monte de problemas e eventuais e preocupações futuras que você possa ter com a sua obra, com o seu apartamento, com a sua reforma. Então, tem sim que fazer os permits, eles são importantes e são uma segurança para o proprietário. Então, e aí entra, para finalizar, aquela volta na parte do planejamento, de você também ter um controle do que está sendo feito. Então, assim, você tem o planejamento, o projeto, e você tem toda uma estimativa do que vai ser feito, até a questão dos gastos é bem importante estar entrando nisso também, e o controle do que está sendo executado. Eu acho que nesse ponto o profissional que desenvolveu o seu projeto pode estar te dando um suporte para ter certeza de que o que foi planejado, o que foi projetado, está sendo executado de acordo com o que era previsto. Então, acho que essas são as duas grandes diferenças, assim, na parte de execução de obra, a parte do contractor e a parte dos permits. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que ficou faltando eu explicar para vocês, ou que vocês tenham curiosidade, podem escrever aí nos comentários. E se vocês estiverem gostando das informações que eu estou passando, compartilha, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada, até o próximo.